Bom dia, queridos. Na aula passada a gente está falando sobre a Guerra Fria, né? Então, nas aulas passadas a gente falou sobre esses conflitos durante a Guerra Fria. A gente sabe, a gente viu na atividade avaliativa, e a gente sabe que esse nome Guerra Fria é por causa que não houve conflito direto entre os principais blocos, né? Os principais países responsáveis por essa guerra, né? Que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Então não houve guerra diretamente entre eles. Daí por isso o nome Guerra Fria. Mas aí na aula passada a gente viu sobre a guerra do Vietnã e sobre a guerra da China, né? A guerra na China, onde o Kuomintang, o partido chinês, toma o poder em 1960, toma o poder lá na China e domina, né? A chamada Revolução Cultural, chegando aí o Mao Tse Tung, um dos maiores assassinos do século XX na história da humanidade, né? E expulsando aí os capitalistas, o lado que estava sendo apoiado pelos Estados Unidos, para a ilhazinha de Taiwan, né? Que até hoje a gente vê que há essa disputa aí da China a Taiwan, até os dias de hoje. Ok, a gente falou também sobre essa guerra do Vietnã, né? Onde os Vietcongs, que eram os soldados, os milicianos vietnamitas, eles organizam um exército de cidadãos, né? Um exército de civis, de milicianos, e aí tentam lutar contra os exércitos enviados aí pelos Estados Unidos. E aí termina que não deu certo. Essa guerra gerou insatisfação popular e os Estados Unidos são obrigados a retirar suas tropas. Ok, agora a gente vai falar sobre a Ásia, a África e a América. Qual a influência da Guerra Fria na Ásia, na África, na América? A, a, a influência da Guerra Fria foi o seguinte: enfraqueceram os países, alguns países europeus ficaram enfraquecidos durante aí a Segunda Guerra Mundial. E aí durante a Guerra Fria esses países que eram grandes imperialistas, grandes dominadores de outros países, a gente sabe que o imperialismo é isso, a dominação de um país ao outro, né? Seja na língua, seja na cultura, seja na política, a imposição, né? O domínio de um país ao outro nessas áreas. Então, esses países imperialistas, como aí a França, Bélgica, Inglaterra foi a maior nação imperialista do século XX, né? Talvez até hoje uma das maiores nações imperialistas, mas depois dos Estados Unidos, né? E aí eles ficaram enfraquecidos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí durante essa Guerra Fria, várias nações que eles dominavam, como na Ásia e na África, a Ásia e a África foram praticamente, né, retalhadas assim. Um país, a Bélgica fica com tais países, a França fica com tais países. Isso aí ainda lá na Primeira Guerra Mundial, lá no começo do século XX. Então aqui na metade do século XX, essas nações elas estão se libertando, estão declarando a sua independência. E aí, em 1950, foi muito importante a Conferência de Bandung, que esses países eles pediram, né, eles estabeleceram, a partir de agora, cerca de 20 países se reuniram e disseram, a partir de agora nós vamos ser independentes, vamos ser livres. Estou aqui na página 211, tá? Estou mudando já para 212. Então aí foi a chamada descolonização. Nós não vamos mais ser colônias, não vamos ser mais dominados por esses países ricos. Nós vamos declarar a nossa independência. Nós vamos ser independentes desses países. E aí eles começaram esse processo, tá? Houveram batalhas, como a Batalha de Dien Bien Phu, que foi a batalha entre os franceses e para os vietnamitas e os franceses, para separar, para poder
ter a sua independência, né? E aí, essa guerra ela resultou na independência do Laós, do Camboja e do Vietnã do Sul. Tá? Aí o presidente Sukarno, ele conseguiu essa independência com relação aí à França. Mas aqui na página 212, 213, vocês olhando o mapa da Ásia e da África, vocês vejam aí as nações. Ó. Aqui está mostrando quais eram as colônias britânicas. A Britânia, você sabe, o mesmo que a Inglaterra, tá? Império Inglês. As colônias francesas, colônias holandesas, colônia norte-americana. Aí você veja aqui, ó, na 213, quem era a Bélgica dominava, quem a França dominava, enfim, ó, todas essas nações aqui eram bastante dominadas. E aí, a partir da década de 50, 1950, esses países eles começam a ir a guerrear, começam a declarar sua independência, não queremos mais ser colônia de nenhum país. E a ONU ela ajuda aí a esses países a conseguir a sua independência, tá? Aqui na página 214, a gente vê, ó, que vários desses países organizaram, como no caso aqui da África, organizou a FLN, a Força Nacional Libertadora, Força Libertadora Nacional. Lutaram aí a Costa do Marfim, Camarões, Mali, Chad, Gabão, Nigéria, Burkina Faso e o Senegal lutaram aí pela sua independência. Esses países, eles, nessas forças libertadoras nacional, eles formam esses exércitos civis, essas milícias, para lutar contra esses outros povos, para poder, esses povos dominadores, para poder alcançar a sua independência, tá? Foi o que aconteceu no Congo, declarando aí a República Democrática do Congo. Não queremos mais ser, Congo não quer mais ser dominado pelos seus dominadores, no caso aqui pelos belgas, né? A Bélgica. O Congo não quer mais ser dominado pelos belgas. Declara aqui a sua independência. Nem os sudaneses, ganeses, nigerianos, somalenses, tanzanianos, quenianos, zambienses, zimbabuenses, botsuanos querem mais o domínio da Inglaterra. Ok, então essa conferência de Bandung foi muito importante, tá? Para que ocorresse essa independência deles. Em Portugal também ocorreu a chamada Revolução dos Cravos. Essa Revolução dos Cravos é porque os soldados eles andavam com aqueles cravos, são rosas, né? São tipo de plantas, né? Tipo de flor. Os cravos, eles andavam com esses cravos em 1974. Queriam aí, ó, a descolonização dos territórios africanos. Os portugueses eles começaram o próprio povo português começou a defender essa saída, essa retirada do domínio português dos países africanos. E eles conseguiram, né? Vocês lembram que são alguns países africanos que Portugal dominou, por isso falam português também, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, vários países que os portugueses dominavam também. Ok. Falando em América Latina, a Guerra Fria ela vem mais na sua questão cultural, né? Na sua questão também armistística, mas não com relação a como já estamos falando de Guerra Fria, de um conflito direto, né? No caso, o que eu estou querendo dizer? Os Estados Unidos ele impôs o seu imperialismo à relação cultural, né? Com relação à cultura. Os Estados Unidos vêm impor o seu American of Life, que é o modo de vida americano, com as suas propagandas, né? Vem mostrar na TV que o modo de vida americano é bem mais bonito, é bem melhor, né? Vem influenciar, vem trazer a Coca-Cola, vem trazer o jeans, vem trazer o jazz, vem trazer o rock, né? O carro, os eletrodomésticos, enfim. Vem mostrar que o American Way of Life é
o modo de vida americano e o modo de vida correto, o melhor modo de se viver, diferente lá dos soviéticos que não tinham muita coisa a se oferecer, né? E aí, os Estados Unidos ele vem influenciar o Fulgêncio Batista, o governo do Fulgêncio Batista em Cuba, vem influenciar o do Augusto Pinochet no Chile, vem influenciar o regime militar, né? Tudo isso para manter a hegemonia aqui na América, manter o poder aqui na América, né? Com a sua chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe tinha esse lema de América para os americanos, ou seja, ninguém mexe na América sem mexer com o todo-poderoso Estados Unidos. Lógico que porque os Estados Unidos queriam, né, manter os seus aliados, manter a América como sua, né, como a dominada na sua questão cultural. É o que eu estou falando, os Estados Unidos não estavam ameaçando, ou ameaçando é uma forma de dizer, né? Não estavam fazendo guerra com nenhum latino nesse sentido ainda, estavam apenas a guerra cultural, né? Por enquanto. Em 1959, Cuba ela passa por um processo comunista, né? Por essa revolução cubana. Em 1959, o Fidel Castro ele derruba lá o governo do Fulgêncio Batista. Ele derruba o governo do Fulgêncio Batista e ele declara agora que Cuba é comunista, o que deixou, logicamente, os Estados Unidos totalmente, né, irritado. Então, os Estados Unidos começam a pensar, né, o que vai fazer com relação a Cuba. Então, ele decide fazer vários embargos econômicos, ou seja, não vai mais influenciar, não vai mais mandar dinheiro para Cuba, vai declarar inimigo todos aqueles que mandam relações comerciais com Cuba, todos que venderem produtos, tudo mais. Então, nenhuma nação é capaz de ter essa coragem de comercializar com Cuba. Então, vários embargos econômicos, desde a década de 60 até os dias de hoje, né? Houve aí o episódio chamado de Baía dos Porcos, onde os Estados Unidos tentaram derrubar o regime do Fidel Castro, tentaram matar o Fidel Castro, não conseguiram. Houve o episódio aí da crise dos mísseis cubanos, né? Onde os soviéticos eles ainda instalaram mísseis lá na Baía de Cuba, né? Cuba todo mundo sabe que é uma ilha, né? Uma grande ilha. Então ainda instalaram mísseis ainda lá em Cuba em direção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos instalaram mísseis lá no Estreito de Bering com direção à União Soviética, né? Quem atirasse primeiro, provavelmente o mundo não seria igual, não estaríamos aqui mais, né? Quem atirasse primeiro seria extinto. Cuba foi expulsa em 1962 da Organização dos Estados Americanos, né? Isso fez com que, né, Cuba empobrecesse ainda mais. Hoje, se você fizer uma pesquisa aí na internet, for pesquisar sobre Cuba, você vai ver que eles vivem praticamente ainda na década de 60, a internet é precária, o governo censura a internet, que é uma ditadura, né? Até hoje os irmãos Castro estão lá, a família Castro domina lá, é uma ditadura dos Castros, ditadura comunista. E aí, se você fizer a pesquisa aí, você vai ver, tá? Que eles vivem praticamente na década de 60, como se eles tivessem parado aí no tempo. Ela preferiu se aproximar da União Soviética, preferiu se aproximar do Mikhail Gorbachev, dos governos comunistas da União Soviética, tá? Só em 2015 que ela veio se abrir mais com o Obama, né? O Obama veio se aproximar mais, veio tirar mais alguns embargos infringentes aí em 2015. E veio permitir novos voos dos Estados Unidos para Cuba. Tá? Ok, pessoal, agora fica para vocês responderem essa atividade da página 222, da 222 até a página 227, tá?
E na próxima aula a gente continua.